sendo os atributos básicos força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma, são 6, é claro, no qual distribui-se 10 pontos entre eles. Somam-se os pontos concedidos pela raça e então se comparam esses pontos com uma tabela de modificadores, e assim, esse modificador resultante será usado em testes ao longo do jogo. Ou seja, assim que os pontos tiverem sido distribuídos entre os atributos, faltam apenas obter esses tais modificadores, da seguinte forma. Veja bem, após você distribuir seus pontos, somar os pontos da sua raça, você vai comparar cada tópico do atributo, desses 6 atributos, você vai ver quantos pontos tem neles e vai comparar com uma tabela de modificadores. Sendo essa tabela o seguinte: se tiver menos 2 em algum atributo, o modificador dela vai ser menos 2. Se tiver menos 1 em algum atributo, o modificador vai ser menos 1. Se tiver 0 em algum atributo, o modificador vai ser 0. Caso tenha 1 no atributo, o modificador vai ser mais 1. Caso tenha 2 pontos no atributo, o modificador vai ser mais 2. Agora, caso tiver 4 pontos no atributo, o modificador vai ser mais 3. Depois, caso tenha 7 no atributo, o modificador vai ser mais 4. Sendo aconselhado para um jogador iniciante colocar pelo menos um ponto em cada atributo, para tornar esse personagem dele uma espécie de um herói da Marvel, porque um ponto de modificador ele já equivale ao ápice da condição física humana. O personagem ele já começa, se ele tiver um ponto em cada atributo, ele já começa sendo uma espécie de super-herói. E após distribuir um ponto em cada atributo, para os iniciantes, que eu aconselho no caso, e deve-se evitar colocar 2 pontos ou 4 pontos em seguida, né? Porque já vai ter um ponto em cada atributo, aí você coloca mais 2, fica 3 pontos, e o modificador ainda vai ser mais 2. E da mesma forma que se você tiver um ponto em cada atributo e colocar mais 4 em algum deles, vai dar mais 5 e não vai ter modificador também. Então é bacana ficar atento a isso. Resumindo, se você iniciante colocar um ponto em cada um dos 6 atributos, ainda vão te restar 4 pontos para distribuir entre eles. Isso fora os pontos de atributos dados pela sua raça. Então, se você colocar um ponto em cada um, sobram 4 pontos ainda, dos 10 que todos têm direito a distribuir nos atributos. E você pode deixar, por exemplo, um atributo com mais 3 de modificador, um outro com mais 2 e o restante com 1. Ou você pode montar um personagem bastante balanceado, deixando modificador de 2 em 4 atributos e 2 atributos com modificador de mais 1. Esse seria uma escolha balanceada mesmo, digamos assim.